Oi pessoal, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho também sobre um outro assunto muito perguntado no consultório e nas redes sociais sobre os antes e depois. Por que eu não posto antes e depois de pacientes? Primeiro, o antes e depois na medicina é proibido, né? Então, nenhum médico no Brasil pode postar fotos de antes e depois. Mesmo que a paciente autorize, mesmo que a paciente não seja identificada, que autorize, que concorde, mesmo assim a gente não pode postar. E nem divulgar, nem de maneira nenhuma fazer qualquer tipo de uso de fotos de antes e depois. Porque isso é uma determinação do Conselho Federal de Medicina e é a lei que vigora no nosso país atualmente para os médicos. Então, a gente vê bastante profissionais colocando antes e depois de outras áreas, né? Odontologia, biomedicina, áreas não médicas, então que tem outra regulação com outro conselho, né, que não o Conselho de Medicina. Então o nosso conselho atualmente proíbe o uso de antes e depois, porque considera que é uma estratégia de marketing, de marketing, né, direto e através desse antes e depois a gente está prometendo para o paciente um resultado que a gente não poderia prometer, uma vez que cada paciente é único e cada cirurgia é única, o resultado depende de vários fatores, né? Então a gente não pode prometer para um paciente um resultado idêntico ao que tá naquela foto de antes e depois. Então isso seria uma promessa de resultado e a realização de marketing médico em cima disso, né? O que não pode. Até tem uma colega cirurgia plástica de Belo Horizonte que entrou com uma ação na justiça e conseguiu o direito de postar os antes e depois dela por um tempo, acho que foi uns 15 dias, e depois foi novamente ela perdeu o recurso e foi negado, então ela também não pode mais postar. Assim como na medicina, também nenhum médico no Brasil pode participar de eventos de marketing assim, participar de sorteios, de qualquer coisa em redes sociais que vá parecer que tem intenção única e exclusivamente de vender ou de fazer marketing, né, de algum produto ou sobre utilizando pacientes para isso. Então, o médico não pode postar antes e depois, não pode participar de sorteios, não pode expor o paciente. Por exemplo, se vem um paciente aqui famoso no meu consultório, eu tiro uma foto, hoje fulaninho teve aqui no consultório, ou mesmo o paciente postar, teoricamente não poderia. E também não poderia, inclusive, nem fazer dias, promoções, como dia do Botox, dia disso, dia daquilo. Teoricamente, a gente não pode fazer. Então, o Conselho Federal é bem restrito, né, ainda são leis mais antigas, mas que ainda valem. E, por enquanto, essa é a situação. Na minha opinião, eu acho que vai mudar bastante isso nos próximos, não sei, anos, porque a medicina mudou, o mundo mudou, né? As redes sociais estão aí para revolucionar tudo isso. Então eu acho que o nosso conselho no Brasil vai acabar tendo que se adaptar em algumas questões, mas por enquanto é isso que é essa orientação que a gente tem. Então, diferentemente de vários colegas americanos, por exemplo, que a gente segue no Instagram ou vê vídeo no YouTube, que postam antes e depois, vídeos de cirurgia. Então, eu também não posso postar vídeo de cirurgia, né, mostrar alguma cirurgia que eu tenha feito, isso não é permitido.
Então, a minha atividade, a atividade de qualquer colega ético nas redes sociais é basicamente informativa e educativa, né? Que é o que eu tento mostrar, assim, mostrar algumas coisas que eu faço, mas só falando e explicando e tentando educar os pacientes, sem mostrar imagens mais reais, assim, né? Que isso a gente não pode fazer. E a minha opinião sobre a questão do antes e depois, eu acho que eu entendo bem o lado, já conversei com várias pessoas, pacientes e pessoas conhecidas que têm uma curiosidade, né, que é legítima, uma curiosidade de saber, né, de ver um resultado daquele médico, de ver, né, de saber os resultados que aquele médico tem. E eu acho que isso é super, super justo, assim, super válido, é natural de todo mundo ter essa curiosidade. Mas também tem que se lembrar que o antes e depois pode ser muito manipulado, né? Ninguém vai postar antes e depois de resultados ruins, né? Todo mundo vai, se for algum dia permitido, só vai poder mostrar e divulgar resultados bons, né? E todo mundo, todos os médicos, todos os cirurgiões têm resultados bons e resultados ruins, mas ninguém vai postar um resultado ruim. Então já limita um pouco ali. E também pessoas antiéticas podem manipular as imagens, né? Photoshop, etc. Muitas fotos que a gente vê hoje em dia em redes sociais de outros profissionais, principalmente não médicos, de fotos, né, hoje em dia tá muito na moda os antes e depois de face, por causa dos preenchimentos e botox, que muita gente tem feito. Essas fotos podem ser facilmente manipuladas simplesmente pela posição da cabeça. Na foto do antes, a paciente não tá maquiada, não tá... né, tá parecendo horrível, e na foto do depois a paciente tá maquiada, com o cabelo arrumado, com uma luz diferente, a luz incidindo sobre a cabeça na foto do antes é diferente da foto do depois. Isso já muda totalmente, por exemplo, a questão das olheiras, pode aparecer mais ou menos uma olheira só pela luz. A questão de fotos de pré e pós de procedimentos para retirada de papada, de gordura da papada. Na primeira foto a paciente tá com o queixo um pouquinho mais para trás, e na segunda foto com o queixo um pouquinho mais para frente. Isso já muda totalmente o resultado, mesmo que a paciente não tenha feito nada, nenhum procedimento. Então isso é muito relativo, assim, teria que, para ser liberada essa questão do antes e depois, teria que haver uma padronização, alguma maneira da gente de ser padronizadas as fotos, só serem aceitas fotos para postar que obedecessem certos critérios, né? E mesmo assim orientando o paciente, que aquilo é uma ilustração, que nunca a gente pode prometer para o paciente um resultado igual ou de alguma outra paciente, nem a mesma cicatrização, cada paciente tem uma cicatrização diferente. O ponto que eu dou numa cirurgia é exatamente igual em todas as cirurgias, né? Mas por que algumas pacientes cicatrizam de uma maneira, outras de outra, uma cicatriz mais bonita, outra nem tanto? Então, são vários fatores e a medicina não pode ser, né, levar, assim, infelizmente é uma área que a gente não pode mercantilizar tanto e ter o marketing em cima disso tão forte, porque é muito delicado, os resultados podem ter uma grande variabilidade, é muito sério, então não se pode vender uma cirurgia ou querer convencer um paciente a fazer a cirurgia baseado nos antes e depois, na minha opinião. Tem muito mais coisa além disso, né? Muito mais coisa envolvida. E também, isso que eu falei, assim, o antes e depois é uma promessa de resultado que a gente muitas vezes não pode prometer. Então, uma foto não substitui uma conversa com o médico,
sincera, o médico explicando, né, conversando com a paciente, os dois em comum acordo decidir o que é melhor, a paciente ter ciência das possibilidades, das limitações de resultado que podem acontecer. Então, isso não tem como substituir. Essa é a minha opinião. Então, eu indico para quem quer ver fotos e vídeos de cirurgia, seguir cirurgiões plásticos americanos e que postam bastante coisa, sempre com essa ideia de que tem muita gente fazendo marketing não tão honesto a esse respeito. E aqui nas minhas redes sociais eu vou fazer esse trabalho de educação, de informação, né? E tentar mostrar alguma coisinha mais legal, mas sempre não colocando fotos de pacientes e de cirurgias, tá? Um beijo e boa semana para todo mundo.